2006, eu tive o primeiro contato com o que eu vim entender depois, era um trabalho muito grande que os americanos estavam fazendo aqui na região. Através do Joseph. O Joseph foi um americano que jogou conosco lá no começo. Eu conheci o Ed, back in 2006, Edward. O Ed foi o primeiro treinador que a gente teve, foi lá na UFMT ainda, sem capacete, sem nada. O primeiro treino de técnico que ele foi dar para a gente lá, ele quebrou a clavícula, o braço, ficou um tempo de molho. Eu sabia que tinha um grupo de americanos fazendo alguma coisa diferente na Chapada. O Edward depois acabou nos ajudando mais ainda, ele é um dos árbitros aqui do Mato Grosso, então, ainda que a gente não tenha muito contato com ele, sem ele a gente não conseguiria ter jogos aqui, porque a gente precisa dos árbitros. E em 2010, o Ken estava no Brasil, ele já vai falar um pouco da história dele, e assistiu um jogo, então o Cuiabá Arsenal e o Tubarões do Cerrado na Chapada. E aí no ano passado, a gente teve aí a chance de nos conhecermos pessoalmente, isso foi aqui na UFMT, durante um dos nossos treinos, aquele treino que a gente chama de camp, que é um treino intenso que a gente faz ali de 15 dias. A gente conversou, contei a ele um pouco da história do Arsenal, um pouco do que a gente faz, dentro de campo, fora de campo. A gente percebeu que havia uma afinidade muito grande nos trabalhos, e daí surgiu a ideia que resultou na vinda aí desses americanos que passaram aí 5 dias conosco. Então, hoje quem vai contar para nós um pouco de como é que foi essa experiência, vai apresentar o pessoal e também vamos falar com vocês, e a gente encerra ouvindo a experiência de vida de futebol americano do Damian Lewis, que é um jogador profissional de futebol americano. Ok? Quem? Obrigado, Rolando. Como ele falou, eu morava aqui para alguns anos lá em Chapada, que ministério lá no chácara chama Portão da Fé, no Instituto Bíblico para o Povo Indígena. Mas eu e minha esposa, nós saímos no final de 2009, indo para a nossa escritura geral, lá no Carolina do Sul, perto do Charlotte. Mas voltando, o próximo ano foi em julho de 2010, eu estava lá no Pararia em Chapada e não lembro quem, mas algum de vocês passaram naquela verde e nós achamos, puxa, parece um futebol mesmo, né? E recebi um papel no convite, porque naquele dia eles jogaram contra Brasília, eu acho. Então fomos lá. Foi interessante, mas naquele mesmo dia, parece que Deus colocou um semente no meu coração. Então eu fui para orar, porque eu pensei, seria muito bom, porque o Ed, que Orlando mencionou, ele tinha me falado, ele é um fã do Pittsburgh Steelers, sempre brincando com ele. Ele falou, precisa trazer alguns Steelers para cá, para mostrar como jogar bem. Então, nós estamos conversando, pensando, e eu voltei para Carolina, mas estava orando sobre a possibilidade. Então, próximo ano, que foi ano passado, acho que bem aqui mesmo, né? O pessoal estava treinando, ele me trouxe para cá, eu quis conhecer a Orlando, a Clayton, e os outros, e nós começamos para conversar. Então, nós achamos que tinha alguns álbuns, desejos igual. Então, eu falei, eu acho que eu podia trazer alguns jogadores para cá, para ajudar, para... Então eu falei para Orlando que eu acho que eu podia trazer alguns jogadores para cá para ajudar, como ensinar os fundamentais do futebol americano. Então, ao mesmo tempo, eu sou missionário, falei, se possível, para falar sobre nossa história,
nossa vida cristã, seria muito bom, e também um desejo para começar a dar uma abertura para os jovens, as escolas. Então, porque se ensinar as crianças como jogar, os pais ficam interessados, mais 10 anos, então tem adultos, então seria muito bom. Então eu voltei para Carolina para começar a jogar mais. Então Deus começou para trazer pessoas que estavam interessadas também. Realmente foi outubro de ano passado, 2011, nós planejamos a primeira equipe de chegar, naquela época que era Don Jones, o amigo deles, mas não aconteceu. Realmente a data chegou e falta de finanças e tudo. Então nós planejamos para essa data, em junho, então também começamos a fazer mais contatos, amigos e tudo. E depois que ajudou muito, em março deste ano, Orlando estava lá em Tennessee fazendo um tipo de curso, um workshop, o trabalho dele. Eu falei, puxa, está quase perto, chega para Carolina para fazer uma visita. Então, quando ele estava lá, eu levei ele para vários encontros para conversar com nosso pastor, com nosso escritório, o Damien e os outros jogadores. Então, realmente ajudou muito. O pessoal que estava interessado, eu acho que pegou mais fogo sobre essa viagem. Então, eu queria apresentar o equipe que está aqui, e depois vou passar de volta para Orlando para dizer para Damien. Agora tem realmente 11, em total 10 que estavam viajando, e mais 2 que já estavam aqui em Chicago. Estou tentando para lembrar o tempo certo, acho que foi junho do ano passado. Depois dessa visita eu estava voltando e eu fiquei uma bagunça no aeroporto, acho que foi no Washington DC de novo, assim eu vou evitar naquele lugar, porque na descida foi a mesma coisa. Mas eu estava viajando, o aeroporto demorou, mas eu liguei para o Tanner, que estava em Montana, eu não conhecia, originalmente eu sou de Montana também, o estado bem para o oeste e para o norte, mas eu liguei para o Tanner porque alguém falou, ele foi para a Turquia, para fazer essa mesma coisa. Então eu liguei para ele e nós começamos a conversar, depois pelo e-mail e outro, mas cada vez nossa amizade criou e foi indo. Então, realmente ele falou, estou bem interessado, mas eu vi amigos também que estão interessados. Então, tem 5 da Universidade de Montana State. O Tanner ele já formou, agora ele é pastor, uma igreja lá. Os outros 4 são jogadores. Então eu vou apresentar eles. Maybe you 5 guys from Bozeman can stand up. I'm just going to turn around and I'll go by the first name because I'll probably mess up the last if I try. This is então tem 5 da Universidade do Montana State. O Tanner é o cacique deles. Agora ele é pastor numa igreja lá, aqui no ministério. Então, o amigo dele é Rick e Owen, Caleb e Matt. Thank you. Obrigado. Quase atrasado, meu filho mais velho. Ele estava aqui em Chapada, no ano 2000, ele voltou para a
Também ele ganhou um bolsa de estudo para jogar futebol. E jogou, formou, agora ele está no seminário preparado para o ministério que Deus chama. Está casado, por enquanto não deu neto, estou filho de esperança. Em 2 dias, pai, aqui em 2 dias. Os outros são solteiros. Então, outro que entrou nessa equipe mais recente foi o Joe Swift. Foi engraçado. Ele jogou para a Universidade de Colorado. Foi engraçado porque 6, 8 semanas atrás eu não conhecia de nada. Então, um amigo do meu amigo, que conheceu o amigo dele, então fiz um contato pelo e-mail, então ele supria, então ele chegou rápido. Então, o Charlie, ele não joga, mas ele é chefe de uma igreja que faz DVD e mídia e coisas assim. Então ele está filmando, ele vai fazer um tipo de DVD sobre nossa viagem e eu vou usar para uma propaganda para a próxima viagem. Se não se deseja, estamos agradecidos à igreja pela presença do Charlie. Então tem 2 jovens do Chapada, que são filhos do meu colegas lá, o Felipe. Então, ele é ajudante do... Então, o pai e mãe estão lá em Chapada, trabalhando, eu conheço eles no ministério. Também Michael. Ele mora em Chapada e o pai dele é diretor da nossa escola lá. Espero que não esqueceu ninguém. O último desejo que eu tinha é para trazer alguns jogadores do profissional mesmo. Então, eu conversei com várias, eu sentia pequeno e fraco, tentando para conversar com eles, mas o pastor da nossa igreja, ele jogava no NFL também, então isso ajudou. O Damien, ele é membro da nossa igreja, Carolina, então ele jogou 10 anos no NFL, ele foi criado, mas ele vai dar um testemunho, não vou roubar a palavra dele. Mas ele é meu amigo e várias vezes nós chegamos para conversar, para orar, então eu sou muito grato para todos, mas para Damien pela força que ele está nos dando. E para mim, essa semana, essa noite, um sonho realizado. Eu estava orando sobre esse tempo e para mim eu espero que um início só. Nós temos que trazer mais pessoas a viagens do tempo curto, mas também que alguns voltam para ficar aqui mesmo para ajudar com a comunidade. Estou agradecido que eu vou passar para Orlando e vamos chamar o Damien para dar a palavra dele. Quem aqui conhece a NFL? Quem sabe o que quer dizer Super Bowl? O Super Bowl é a final do campeonato profissional americano. É igual à final do campeonato mundial interclubes que tem todo ano. Se o Corinthians ganhar a Libertadores, vai lá disputar essa final. Sim. Então, mas é o evento mais importante do esporte americano. É visto no mundo inteiro. E é a glória para qualquer jogador chegar perto do Super Bowl. O Daniel, no seu ano inicial, como calouro, disputou o Super Bowl. Infelizmente não ganhou, mas a gente tem a honra de estar ao lado de um jogador que jogou a Liga Profissional e mais do que jogou a Liga Profissional, disputou o Super Bowl. Então,
Além disso, ele teve uma carreira de destaque também na universidade, jogou na Universidade de Miami, e todo ano a Liga Profissional Americana organiza o que é chamado de draft. Como é que funciona o draft? Para manter a liga equilibrada, o time que foi o pior no campeonato do ano passado, ele seleciona primeiro. Com isso ele consegue buscar o melhor jogador do universitário para entrar na liga profissional. Então, ser escolhido no draft já é um caso de sucesso para qualquer jogador da liga universitária. Esse draft ele acontece em rodadas. Então, tem a primeira rodada, são 32 times, 32 escolhas. Segunda rodada, terceira, até a sétima rodada. O Damian foi escolhido na primeira rodada, como 11º jogador. Pela posição dele, foi um dos primeiros da posição dele. Então, assim, a gente não está falando aqui com algum jogador que jogou no misto. Está falando aqui com um cara que jogou, na época, o melhor time da NFL, St. Louis Rams, foi selecionado pelo St. Louis Rams. Então, a gente está falando aqui com quase um Neymar do futebol americano. Então, thank you for take your time to be with us, and I'm sure that those guys will enjoy you because we love you, man. Thank you. Boa noite. My story. I grew up in a small town in East Texas named Sulphur Springs. Eu nasci numa cidade pequena no oeste de Texas chamada Sulphur Springs, uma cidade com 1.400 habitantes. And I come from a very humble family. My mom and dad, very hard workers, extremely hard working people. Eu vim de uma família muito humilde, meu pai e minha mãe, pessoas muito trabalhadoras, uma família de poucas posses. I wanted more than that. I wanted more out of life. So at a very young age, I picked up the football. Queria mais da vida, então desde muito pequeno eu me dediquei ao futebol americano. So with my friends and stuff, we play football every night after school, during the summer, fall, winter, spring. We were football all the time. Com meus amigos, eu sempre jogava futebol americano depois do colégio, verão, inverno, outono, primavera, a vida era jogar futebol americano. So over the years of playing from the young age of 6, I started to get really good at it and ended up earning a scholarship to go to the University of Miami, Florida. Jogando desde os 6 anos, eu acabei ficando bom nisso e consegui ganhar uma bolsa para estudar e jogar na Universidade de Miami, que é uma das principais dos Estados Unidos. So I left home in a town of 14,000 to go to the big city in South Florida, in Miami. Eu saí de casa, saí da minha casa, uma cidade de 1.400 pessoas, para vir morar numa das maiores cidades dos Estados Unidos, em South Beach, que é uma das praias de Miami. Spent 5 years in college, really did well. Wound up being drafted first round by the St. Louis Rams, 12th pick overall. Então, 5 anos na universidade, todas as coisas aconteceram muito bem, até que eu fui selecionado no 12ª escolha do round, do draft, pelo St. Louis Rams. Overnight, my life had changed for myself personally and for my family, with a lot of things as well as financially. Do dia para a noite, a minha vida mudou, assim como a vida da minha família. Só para fazer um parênteses aqui, no futebol americano, ou no esporte universitário americano, os jogadores da universidade não são remunerados. Então, eles não ganham um centavo para jogar. A única coisa que as universidades têm é oferecer para eles a bolsa de estudo. Então, ser selecionado para a NFL significa para esses jogadores deixar de ser amadores e virarem profissionais. É isso que eu estava falando. Então, de um dia para a noite, com a seleção no draft, a vida dele mudou, da família, principalmente financeiramente. I woke up the next morning after I got drafted, and I was still the same person. Eu acordei de manhã no dia seguinte e eu me senti ainda a mesma pessoa. And that morning I knew everything that I wanted wasn't fulfilled. I still had an emptiness in my heart, emptiness in my soul, and I just really couldn't figure out what it was. Naquela manhã eu percebi que eu tinha tudo que eu queria, mas eu ainda sentia um vazio no meu coração, um vazio na minha alma, e eu não sabia como é que eu poderia preencher isso. I kind of brushed it off
I knew the emptiness was there, but I just pushed through and kept doing what I was taught to do. Work hard, study hard, play hard, be the best I can be the best person I can be. Eu não cuidei muito disso, eu deixei isso de lado, eu sabia que estava sentindo esse vazio, mas eu fiz o que eu estava acostumado a fazer, trabalhar duro, estudar muito, tentar ser o melhor jogador em campo, tentar ser a melhor pessoa que eu poderia ser. This went on for years, so around my 8th year in the NFL, I came home to visit with my mom who had been sick. And I came back, I would actually end up going to a PDO conference, which is Pro Athletes Outreach, it's a Christian one. I ended up going to a conference after I visited my mom from being sick. No 8º ano da NFL, ele estava voltando para casa, voltou a casa para visitar a mãe dele que estava doente. E aí ele estava indo para uma conferência dos jogadores, um workshop dos jogadores, e logo depois de deixar a mãe dele que estava doente. I ended up getting baptized at that PAO conference. I was baptized as a child, but I never really practiced my faith. I've always believed in God and knew He was there, but just never chose to follow. Okay. Ele acabou sendo batizado nessa conferência, que era uma conferência de jogadores cristãos. Ele sempre teve a vida cristã dele, acreditava em Deus, mas nunca viveu isso verdadeiramente. So at that point, I started feeling this emptiness leave. I started feeling a fulfilled life. I started feeling a lot better about how I was living, what I was living for. Daquele momento em diante, ele foi batizado, ele entende que ele renasceu, nasceu pela segunda vez e sentiu esse vazio sendo preenchido, que ele não tinha mais esse vazio dentro dele. And also realized that I've been worshiping two false gods, money and football. E também ele percebeu que ele era dois caras falsos. Ele tinha dois deuses falsos. Thank you. Que era o dinheiro e o futebol americano. And I knew at that point that no matter what happened in my life from my 8th season on, that I would be fine because I knew I had Jesus with me. I knew I had God with me, and I pushed forward. Ele percebeu que daquele momento em diante ele tinha Deus, ele tinha Jesus com ele. Ele poderia ter, não precisaria mais ter diversão de qualquer maneira na vida dele. Ele poderia viver com esse amor que ele sentia no coração. 2 years later, going into my 10th season, my mom passed away in training camp while I was in New England. 2 anos depois, indo para a 10ª temporada dele, a mãe dele faleceu quando ele estava no training camp, indo para o camping, que é a semana de treinamento do time, quando ele estava indo para o New England Patriots. I had to leave camp for 10 days to go bury my mom and be with my family and be the strength for my family that they needed. I mean, this tore my entire family apart. Ele teve que deixar o campus deixar o time por 10 dias para poder suportar a família dele, para poder ser a força que a família dele precisava, e isso partiu a família dele ao meio. During this time is when I found out the power of God and what He could do. Because here I am, 31 at the time, 32 at the time, and I'm sitting there holding my dad, my brother, uncles, aunts, holding my entire family together, and making decisions and getting stuff done with everybody else. Just couldn't hold it together. Então, nesse momento, ele sentiu o poder de Deus na vida dele, ele tinha 31, 32 anos, e de repente ele estava sentado com o pai, tio, irmãos, irmãs, discutindo o que fazer dali para frente, segurando a família toda junto, tomando decisões que ele nunca imaginou que precisaria tomar. I spent a lot of time in prayer doing that. From the time I found out to the time I landed in Dallas and drove home to Sulphur Springs, I spent that entire time in prayer. Ele passou muito tempo rezando nesse momento, desde o momento que ele deixou New England até o momento que ele chegou em Dallas, voando, dirigiu até a cidade de origem dele. And from that day forward, I knew the power of God and what He could do with you, what He could do with me, what He could do with anyone. Daquele momento em diante, ele reconheceu o poder de Deus, que poderia fazer por ele, que poderia fazer por você, que poderia fazer por qualquer um. So just to bring it all home, the game of football is awesome. It's fun. It's great. It's a great man build, great character. It has a lot of characteristics that'll carry you on forward in life.
Então ele fala que o jogo de futebol americano é muito bom, é maravilhoso, é um jogo com características únicas, com características que moldam o caráter dos jogadores, pela maneira como ele tem que ser jogado, pelo jogo de equipe que acontece ali. The only thing I ask from anybody is keep things in place. God is the biggest box there is in life. He's the only box. Everything else must fit around God in your life. E é o que ele fala para todo mundo, que mesmo com tudo isso, Deus é o chefe verdadeiro, é o único chefe, e todas as outras coisas têm que ficar abaixo dele. And that's really my story. That's how I ended up here, ended up meeting Ken a few months later after that, and put it all in a nutshell, here I am. Essa é a minha história. Eu conheci o Ken alguns meses atrás, alguns meses depois eu estou aqui, e essa é quem eu sou. And now I have the opportunity to share my experience, to share my knowledge of the game of football with these young men who are trying to bring it to this country and be pioneers for football in Brazil. Estou aqui com a oportunidade de compartilhar o conhecimento que eu acumulei de futebol americano, compartilhar isso com esses jovens, com esses pioneiros que estão tentando construir a história do futebol americano aqui no Brasil. And to do something, it's really not worth it if you can't take that and share it with others. Fazer alguma coisa não vale a pena se você não pode pegar isso e compartilhar com outras pessoas. I don't want to take up any more of you guys' time tonight. Thank you for listening to me. Obrigado. Thank you for listening, and pass the mic back. Só agradecendo vocês por terem ouvido. Tanner, would you share some words with us? Só apresentar o Tanner, Coach Tanner Rippon. Ele é da Universidade de Montana e ele que liderou esse grupo de mais 4 pessoas, Matt, Caleb, Odin, não é Thor, Odin, e Rick. Tanner foi o líder desse grupo que veio conosco e foi maravilhoso aqui com a gente. Tanner. It's a great privilege and honor for us, this group here, to be here with you guys tonight. É um privilégio muito grande para mim e para esse grupo de pessoas estar aqui com vocês hoje à noite. The first night that we got into town, we practiced that same night at 10 o'clock. O primeiro dia que a gente chegou na cidade, nós fomos um treino naquela mesma noite, às 10 da noite. And I challenged the men with one thing, to think about not just being a group of individuals. E eu desafiei os jogadores no treino em uma coisa, quero dizer, I challenged the Arsenal team not just to be a group of individuals doing good things. Desafiou o Arsenal a não ser apenas um grupo de indivíduos fazendo as coisas deles. But to begin playing as a team, as brothers in a community, to begin helping each other. Mas passar a jogar como um time, como uma irmandade, ajudando uns aos outros e ajudando a comunidade. I've seen this since from the start to the finish. We've seen great growth in that area. I've been really encouraged. Desde a sexta-feira passada, quando isso começou, até ontem, até hoje, estou vendo um crescimento muito grande nessa área. Ken and Orlando introduced the group that I've come from Montana State. Ken e eu já introduzimos, já apresentamos o grupo que veio com ele de Montana, da Universidade de Montana. These are some of my closest friends and brothers in the whole world. São os meus amigos mais próximos e irmãos mais próximos em todo o mundo. I've only known Joe and Damien and Ken really and Kellen for a week. Só conheço os outros há uma semana. And yet we share something very deep and significant. E ainda assim a gente compartilha uma coisa muito grande, muito profunda e bastante significante. This is not just our mutual love of football, although we do share that and we share that with the Arsenal team. Isso não é só o conhecimento que a gente tem de futebol, que a gente compartilhou também com o time do Arsenal.
I can meet and see these men and instantly have a deep connection because of our deep love and submission to our Lord and Savior, Jesus Christ. Eu pude perceber que eu tenho essa conexão, assim no momento que eu os vi, por conta do amor muito profundo, pela missão de ter, e pelo reconhecimento também de ter Jesus Cristo como Salvador. But like Damien, it wasn't always that way for me. Mas também, assim como Daniel, não foi desse jeito, não foi sempre desse jeito para mim. I grew up in and around church, going to church every Sunday, always around the things of God. Eu cresci também ao redor de uma igreja, indo sempre à igreja, sempre ouvindo falar sobre Deus. I knew about baptism, I knew about reading my Bible, I knew about looking good. Eu sabia sobre o batismo, eu sabia sobre a Bíblia, eu sabia sobre parecer bem, fazer as coisas certas. But when I got to college and the university, I wanted the world instead of God. I wanted football and alcohol and drugs and girls. Quando eu cheguei na universidade, ao invés de estar no mundo de Deus, eu estava no mundo do futebol americano, das drogas, de álcool e de mulheres. For the first time in my life, football had become bitter to me. It wasn't any fun. It was no longer fulfilling. Pela primeira vez na minha vida, o futebol americano estava se tornando muito grande para mim, não era mais divertido, não estava mais me preenchendo. Through the help of some friends, I picked up my Bible and I began to read. Então, com a ajuda de alguns amigos, eu pegou a Bíblia dele e começou a ler. I found out what people had been telling me my whole life was true. I just never understood it for myself. Eu entendi então que tudo que as pessoas me falavam a vida toda era verdadeira, eu só não tinha ainda entendido por mim mesmo. That from birth I had turned and rebelled against God. Pelo nascimento, ele se tornou contra Deus. And yet in His great love and mercy and grace, He had reached out to me. E pelo seu grande amor e pela sua graça, ele, pelo amor e pelo perdão, ele trouxe ele de volta. He changed my life and caused me to believe in Him. Mudou minha vida e me fez acreditar nele. Football is the greatest team sport in the world. There's no question about it. O futebol americano é o maior esporte de equipe no mundo, não tem nenhuma dúvida sobre isso. We all share this in common in this room tonight, that we have a deep love and admiration for the game of football. A gente compartilha isso aqui nessa sala hoje, que a gente sabe que a maioria, todos nós aqui temos um amor muito profundo pelo jogo de futebol americano. Us men here will go home tomorrow back to the USA. Todas essas pessoas aqui vão embora amanhã de volta para os Estados Unidos. It's going to be a sad day for us tomorrow. Vai ser um dia triste para a gente amanhã. But we will never forget our time down here. Caras, a gente nunca vai esquecer o nosso tempo aqui, nossos dias aqui. We hope that you men will not forget the things that we taught you on the football field, that you'll recite them and do them over and over again. A gente espera que os jogadores e os treinadores utilizem o conhecimento que eles aprenderam no campo e façam isso mais e mais e mais. That you become the greatest football